Desde criança, minha casa se incentivava muito a leitura. Monteiro Lobato, Júlio Verne, Dickens, Mark Twain. Mais antigamente, as lendas de Hans Christian Andersen, dos irmãos Grimm. E as histórias contadas pelos meus pais também. A história mais antiga foi a Caçada de Pedrinho, Júlio Verne, já numa idade de pré-alfabetização, até a adolescência e até a pré-adolescência. O Júlio Verne me fascinava pela ficção, pelas aventuras, a noção do mundo, né? Dava uma dimensão do mundo, as aventuras que se passavam. E Monteiro Lobato pela essa brasilidade, né? E inclusive tendo referências, né, no texto de Monteiro Lobato do mundo também, né? Dos gregos e principalmente da cultura brasileira, né? A cultura da literatura brasileira. Na minha casa tinha muitos livros e principalmente tinha, a lembrança era o Tesouro da Juventude, uma coleção de 18 volumes que vinha falando tudo sobre ciência, matemática, astronomia, literatura, fábulas, né? Fábulas de Esopo, né? Do escravo grego, né? E o Tesouro da Juventude foi uma referência, assim, né? A enciclopédia Delta Larousse, né? Naquela época da infância, né? A gente tinha, no Tesouro da Juventude tinha o livro dos porquês, né? Então isso era interessante, que a gente decifrava, tinha esse conhecimento, né? Adquirir um conhecimento em relação ao mundo, né? Tinha uma noção, antes dessa globalização, né? Dessa rapidez, a literatura era uma ponte entre onde estávamos, né, e com o mundo, né? Acho que tive uma infância em relação a isso. É claro que a literatura servia também como uma referência em relação à vida, né? Tinha as coisas de menino, de moleque, mas os livros faziam parte da brincadeira, dos brinquedos, né? Na escola, mesmo que a escola antigamente era mais intimista, né? Os professores eram tratados como mestres, né? Eram super respeitados, mais que hoje em dia, na escola básica, né? Minha mãe era professora, foi professora no interior do estado de São Paulo, em várias cidades. E isso, o fato da leitura também propiciava uma redação melhor, né? O emprego das palavras melhor, o conhecimento, a leitura do dicionário, né? E em busca, né? Hoje a coisa é fácil pelo Google, mas eu sou do tempo ainda da biblioteca, da pesquisa, né? Você fazia um trabalho de escola, tinha toda uma busca, né? Diferente. Esse conhecimento ficava mais durável, né? Perdurava por mais tempo. Então a literatura na escola incentivava muito essa leitura das grandes obras brasileiras, de Machado de Assis, né? De Graciliano Ramos, né? De José de Alencar, né? Que tinha esse lado ligado ao conhecimento do Brasil, né? Guimarães Rosa mais tarde, né? José Mauro de Vasconcelos, né? E posteriormente Jorge Amado. Mas antes, na infância, essa literatura brasileira fazia a gente ter um conhecimento sobre as coisas do Brasil, né? Nas obras estrangeiras tinha mais ilustração, apesar de Monteiro Lobato também tinha ilustração, né, de ilustradores que fascinavam. Tinha uns livros também que tinha na biblioteca de casa, chamava Viagem através do Brasil. Se eu não me engano, era da Melhoramentos, que tinha grandes ilustradores. O Poti era um grande ilustrador, né, de coisas, mostrava cenas do Brasil, do Pará, da Amazônia, do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Esses ilustradores fizeram com que é o livro de imagem, né? A imagem, né? É o reforço da linguagem, da escrita, né? E
Estrangeiros era o Júlio Verne, era os contos de Grimm, né, também. E o Don Quixote, Cervantes, né, tinha, as ilustrações eram fascinantes. Quando a gente faz um livro infantil, por exemplo, quando eu ilustro um livro para criança, o texto ele não pode ser redundante. Então tem que ter uma interação entre o texto e a imagem, né? As duas têm o mesmo valor. É claro, na primeira infância a imagem ela tem uma maior força, mas ela tem o mesmo peso. Ela tem que ter. E a ilustração para livro de adulto, né? Ela não precisa ter uma contação, né? Não precisa ter uma sequência, né? Uma arte, seria uma arte sequencial. Ela já é uma ilustra cenas e detalhes de certos trechos do livro. Eu fui muito incentivado ao desenho, à arte, e desde pequeno desenhava. Isso foi virando, de repente me interessei já com 16, 17 anos, fiz cenografia para teatro infantil e fui me interessando. Isso veio naturalmente, esse interesse em ilustrar. Pedido primeiro em escola, eu fazia ilustração, ilustrava trabalhos meus e para colegas. Professores pediam ilustração de capas. Então isso teve um trajeto muito natural. O desenho fez sempre parte da minha vida, desde pequeno. E na idade adulta ele foi tomando um caminho. Depois eu fui me dedicando ao design, trabalhei com propaganda e também fazendo ilustração para propaganda. Então o desenho ele se transforma em ilustração, né? Quando ele é desenho, mas quando você faz isso voltado a ilustrar alguma coisa, né? Ele já tem outro sentido. A partir do momento que eu comecei a desenhar e trabalhar em design e ilustração, eu produzi mais de 500 cartazes de dança, de música, de teatro, né, de eventos. E sempre nesses cartazes, uma grande maioria deles são com ilustrações, com desenhos. Eu trabalhava toda a parte gráfica, com um conhecimento e estudo da tipografia, né, de cores e impressão, né, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com design, eu também interessei como isso ia ser produzido. Então sempre os trabalhos eu acompanhava eles dentro de gráfica. Então tive um conhecimento na prática de no trabalho ser criado, ser produzido e ser impresso, né? Então tinha todo um ciclo. E isso prestando serviço para agências de propaganda, trabalhando com criação e fazendo também ligado à cenografia também. A minha área de design e ilustrador teve um leque muito grande, né, de fazer trabalho de design ligado a uma feira, a um design no stand, a um anúncio de publicidade, de propaganda, a trabalhar em jornal como ilustrador, a fazer o design de revista, de livro. O livro veio naturalmente, porque eu comecei a ilustrar, a fazer capas de livros, eventualmente, e ilustrações. Eu faço muito livro especial, que é de instituições, empresas que não vão para o mercado. Com o Verger, eu conheci o Verger na década de 70. Eu fiz um cartaz para uma exposição que ele fez em 1976, se não me engano, sobre fotografias da Bahia. Ele era um autor inédito no Brasil. Ele foi para a África e um pessoal que tinha um estúdio de comunicação também foram para a Europa. E eu fui para Brasília, trabalhei no centro de pesquisa do Sara Kubitschek, na pesquisa de design de equipamentos, de sinalização. E quando eu voltei em 79 para 1980, foi quando o Verger voltou da África. E esse pessoal também tinha voltado do exterior. E aí a gente resolveu editar um livro do Verger, que foi Retratos da Bahia. Esse aí foi um trabalho muito interessante. Como eu disse, o Verger era inédito no Brasil. Ele tinha publicado livros
sobre o Brasil, sobre a Bahia, no exterior, e aquilo era inédito. Então, na época, em 1980, quando saiu o livro Retratos da Bahia, foi um acontecimento. Fiz design e edição de arte de vários livros dele. Retratos da Bahia, Orixás, que até hoje a editora está em catálogo da editora. E depois, mesmo fazendo o livro Orixás, eu fiz aquele livro Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos dele, edição de texto, uma pesquisa que ele fez informalmente, depois recebeu o título de doutor na Sorbonne. E fazendo o livro Orixás, eu vi que tinha umas histórias. Eu falei, veja, isso aqui dá uns livros também, vamos fazer uns livros para criança e para adulto também. Aí eu tenho 2 livros de coautoria com ele, que é Oxóssi o Caçador e Lendas dos Orixás, com 10 histórias. E fiz o design de um livro do Caribé e ele, Lendas Africanas dos Orixás. E foi muito prazeroso, recebi muita orientação do VG em relação à iconografia dos objetos, que ele fez questão, pediu para mim que eu fizesse a iconografia, os símbolos dos orixás africanos, tipo o Opachorô do Oxalá é diferente. Então, esse trabalho foi muito prazeroso, foi uma honra trabalhar com ele, aprendi muita coisa. Ele tinha uma experiência de vida e de edição de livros, tinha viajado pelo mundo todo, morado em vários lugares, editado vários livros sobre Cuba, sobre México, sobre o Peru, os índios peruanos, sobre as Antilhas. Ele tinha muita experiência e ele era o pai dele foi gráfico em Paris, né? Então ele tinha esse DNA ligado à impressão. Quando eu ilustro para um autor, né, ou seja, livro infantil ou adulto, na verdade o livro não é meu. Eu tenho que traduzir o que é a obra dele, o que o texto dele tem. Quando é livro infantil tem toda uma interação de criação para poder ter o trabalho fluir naturalmente, ter um ganho, né? Tem que ser com o autor. Tenho meus livros de autoria, minha autoria, né? Que depois eu fiz 2 com o VG e fiz 2 há poucos anos. E tem outros que eu estou fazendo. Estou fazendo um livro atualmente, ilustrando um livro, que é uma honra para mim, fazendo um livro da mãe Estela, uma história dela muito linda, do tempo que ela era enfermeira. Já era ligada, era filha de santo, era enfermeira. E ela escreveu uma história muito bonita que chama Yalorixá e o Pajé. E é um prazer imenso fazer para ela, que ela é uma pessoa de uma sabedoria e está sendo muito prazeroso fazer. Estou andando devagar com o trabalho, porque ele requer muito detalhe, um trabalho muito elaborado de ilustração. Já de primeiro a gente já começa a pensar, já fazer uns esboços. Eu faço depois o que eu chamo de monstrinho, que é todos os caderninhos abertos, já é uma ilustraçãozinha, já da paginação do livro, onde vai o que, como, e isso vai se afinando, né? Vai se moldando até ter uma resposta que me agrade e que também, no caso, se for um autor, que agrade o autor, né? No caso de Mãe Estela, eu fiz todo esse monstrinho, mostrei para ela, ela adorou, porque ela escreveu a história há muitos anos atrás, e ela tem muito carinho para essa história, as coisas que ela escreve, e tem uma verdade muito bonita. Então, tem esse esboço, né, essa paginação inicial, que vai evoluindo até ter a estrutura já está formada. Aí a ilustração já é um trabalho mais com o trabalho, um trabalho mais silencioso, né? Já tem a coisa pré-concebida, já feita, é só um trabalho mais de elaboração bem detalhada, bem tranquilo. Eu sou formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. A propaganda é uma coisa de noite, às vezes fim de semana, né? Eu sou do tempo ainda que fazia ilustração para os jornais e tal, então tinha que ser, às vezes tinha muita virada de noite para se aprontar um trabalho.
Hoje a coisa é mais fácil, né? E a propaganda deu essa coisa da rapidez, como o jornal também, que eu trabalhei em jornal, né, no fechamento de primeira página, e eu fazia, era o Jornal da Bahia, fazia ilustração de primeira página e também fazia ilustrações para os cadernos de cultura, tal, que era mais pensada. Na primeira página ela tinha que fechar, então às vezes não tinha imagem, não tinha fotografia, né? Tinha que ser ilustração rápida, mas com qualidade. E a propaganda ela dá essa rapidez de pensamento, né, de uma busca por uma qualidade de comunicação. Eu faço muito livro especial, que é de instituições, empresas que não vão para o mercado. Não tem uma preocupação da maneira como você faz um livro para ser vendido, para ser exposto ao público. O livro que é exposto em livraria, ele tem que ter a capa, ela tem que traduzir o livro e tem que sugar o olhar do leitor. Ele bater o olho naquela capa, ela tem que já traduzir e dar uma curiosidade em relação ao que está ali por dentro. Essa relação com o público consumidor de literatura, de livros, né? Tem que ser por aí, tem que ter... Porque é muita capa muito bem feita, tem designers, capistas, né? Excelentes, principalmente no Brasil tem, hoje em dia. Então você tem que disputar o olhar. Um designer deve caprichar, fazer um trabalho pensado, desde um cartão até um avião. Um designer deve caprichar, fazer um trabalho pensado, desde um cartão, um pequeno cartão, até um avião. Inclusive eu tenho um filho que trabalha, ele fala muito sobre isso, né? Porque ele trabalha ele design numa empresa aérea, então ele fala muito assim, tem que ter um capricho, o cuidado com um cartão, um pequeno cartão, até com um avião. Então, todos os meus trabalhos eu sempre não tem nada que eu me arrependa de ter feito. Nunca fiz uma embalagem para um produto que não fosse bom. Embalagem eu falo, inclusive, livros, né? Tem que ter muita honestidade nesse sentido, né? Tem muita responsabilidade do que a gente faz. Um designer, um ilustrador, por ele trabalhar com o público, ele tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito uma consciência em relação ao que está fazendo, ao que ele está comunicando. Quando o texto não é tão forte, mas é um texto bom, eu procuro não avançar em cima do texto. O que eu quero dizer? Que eu procuro ter uma harmonia com isso, valorizar o texto. E a gente tem maneiras gráficas de valorizar isso, a ilustração junto com o texto bem composto, bem feitinho. Quando você vai ilustrar uma história, você, por exemplo, assim, fiz a edição de arte, agora estou fazendo de um livro que a autora, eu não estou fazendo a ilustração, estou fazendo a edição de arte, o design, de um livro que a autora trata de uma menina deficiente física, uma criança especial, no sentido deficiente. O desenho, ela tinha visto uma autora, ilustradora, que tem um desenho muito bom. É uma menina, inclusive, que tem um trabalho muito bom. Só que o trabalho tem um lado caricato. E essa é uma história que não pode ter esse sentido, não pode ter essa pegada. Tem que ter um respeito em relação àquela pessoa, para tratar de uma maneira mais realista, com delicadeza. É muito prazeroso quando a gente faz um trabalho e ele tem uma resposta, tem um retorno. Especialmente da literatura infantil. Eu tenho 2 livros, Pozos de VG, né, para criança, e eu editei um há 5 anos atrás, e tem uma resposta incrível. Toda vez eu tenho uma surpresa em vários lugares que eu vou, porque livro é incrível. A gente faz, depois ele não é mais da gente, ele é das pessoas. Então, tem o retorno de crianças que mandam fotografia, mandam desenhos em relação ao livro. A criança tem uma sinceridade, ela fala o que ela pensa e é muito bom, é muito prazeroso, é um combustível para a gente continuar fazendo. Ano passado, fui à feira de Bolonha,
que é a maior feira de literatura infanto-juvenil. Ele tem ilustradores aí pelo mundo com trabalhos maravilhosos, livros editados, textos incríveis, principalmente do leste europeu, né, na Espanha também, né, na França. Tem ilustradores, em tudo que é lugar tem ilustrador bom. Essa trajetória minha de trabalho, que já vão 40 anos, conheci pessoas fantásticas, profissionais que a gente aprende, como o Verger dizia, a gente aprende até morrer, sempre. E tenho o prazer de ter sido, entre aspas, mestre de muitas pessoas, muitos jovens, mas também ter tido vários mestres. E tenho 4 filhos que eles seguiram a profissão ligada a desenho, a ilustração, e hoje em dia tem outra conotação ligada a cinema, a animação, né? Você tem retorno, você encontra a pessoa, ela está muito bem profissionalmente. Isso me dá muito prazer, eu fico super feliz, né, de ver um jovem que trabalhou comigo e que está muito bem profissionalmente. É muito bom ver isso. Quando a televisão surgiu, diziam que o rádio estava morto. O rádio já se reinventou e se reinventa várias vezes, né? A própria televisão. Isso tudo, esse canal de comunicação com o público, né? Você tem o livro digital, né? Que diziam que o livro impresso também ia acabar. E participando de feira de Frankfurt, Bolonha, você vê que o livro cada vez tem sua força, né? Como tem lá o digital que ocupa o seu lugar. Tem muita gente, por exemplo, essa moçada criada, nascida, nativa da era digital, eles também têm conhecimento de livro. Tem livros, essa série de livros de ficção, tipo da Jane Rowling ou Harry Potter, ela tem até foi um grande feito de fazer formação de leitores, né? Pelo mundo aí, né? Tudo que é lugar. Esse jovem que se tomou conhecimento desses, que foi livros e filmes, ele está buscando a literatura. Então ele lê na internet, mesmo que ele leia pouco por ano, né? O índice de leitura no Brasil ainda é pouco em relação à França, a outros países. Mesmo assim ele está lendo, né? Na internet, está escrevendo, está praticando escrever. Eu vejo isso como muito positivo. É claro que isso tem que ser dosado, tudo, mas isso tem que ter uma liberdade, né? Porque eles se comunicam muito. É claro que tem mensagens cifradas e tal, mas tem que escrever, tem que se comunicar. Nós estamos na era, né, essa era da internet, da comunicação, da opinião, da discussão. É um outro momento, né? A evolução da humanidade, da comunicação, ela vai passando, a gente não sabe nem o que vem aí pela frente. Qualquer coisa que a gente se dedique, que escolha na vida, profissionalmente e tal, ou até mesmo como hobby, tem que se dedicar, tem que fazer bem feito. E fazendo bem feito, você tem que ser um pouco compulsivo, né, naquilo que você está fazendo, de aperfeiçoar, de conhecer. Hoje em dia, até pela internet, você conhece tudo, né? É uma grande biblioteca, né, de conhecimento. Então hoje não tem desculpa. Eu tenho um filho que trabalha com design e ele resolveu trabalhar com marcenaria como hobby. Então tem filmes, tem vídeo, tem tudo. Então você tem que dedicar qualquer profissão, seja um médico, seja um psicanalista, um ortodontista, um maquinista de trem, um piloto de avião, tem que se dedicar para fazer bem feito. Tem que ser bem feito, as coisas tem que procurar, não ficar satisfeito com o pouco, tem que ser bem feito, tem que ser cada vez melhor. A pessoa ir atrás, é a luta, procurar conhecer. A gente aprende muito com os outros, com as outras pessoas e hoje em dia o cenário está muito, favorece muito a isso, né? A gente tem acesso a portfólio, a sites de ilustradores, de várias técnicas, de várias abordagens, né? Então tem que ir à luta. E hoje em dia, por incrível que pareça, é muito mais fácil que antigamente.
né, que você tem todo esse suporte para poder se aperfeiçoar.